1, 2, 3, 4. Você, assim como eu, já deve ter se perguntado: por que estudar física? Por que é importante estudar física? Qual a importância da física em nossas vidas? A física, ela nos permite conhecer as leis gerais da natureza, que regulam o desenvolvimento dos processos que se verificam tanto no universo circundante como no universo em geral. Ou seja, o objetivo da física consiste em descobrir as leis gerais da natureza e esclarecer a todos nós. A física, ela está presente na nossa vida, ela está presente em tudo mesmo. Porque o ar que respiramos, o sol que aquece a terra, a lua que ilumina são estudos da física. Os nossos eletrodomésticos dependem da física para funcionar. Por isso que a física está presente na nossa vida, em tudo, até no nosso andar. O nosso andar, a cada passo que nós damos, nós estamos fazendo o quê? A terceira lei de Newton. Estamos exercendo a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, estudem física. Olá, boa tarde. Eu me chamo Aleph Pontes e eu sou aluno do primeiro período de licenciatura em Física e estou participando do projeto de extensão da Rádio Escolar do IFRN e agora eu vou falar algumas piadas para a gente aprender Física de forma mais cômica. Por exemplo, você sabe o nome do elétron que eu levo para casa todos os dias? É o eletrodoméstico. Um dia eu vi um cara muito forte, tava viajando e eu vi um cara muito forte parecido com Einstein. E aí eu fiquei pensando, caramba, esse cara é um fisiculturista. E outra coisa, você sabe também o barulho que um elétron faz quando cai? Bom, eu fico imaginando que será Planck. E também um próton conversando com um elétron, eu vi eles dois conversando e eu vi que o próton ficou muito triste, porque ele não aguentou tanta negatividade do elétron. Agora a coisa mais bizarra que eu presenciei foi um dia que eu tava andando no ônibus e aí eu escutei uma senhora dizendo assim: hoje o calor tá quente. E eu fiquei pensando, calor tá quente. Calor tá quente, isso é meio errado, isso é meio estranho. O certo seria dizer, hoje a taxa de variação de energia entre dois corpos com uma determinada variação de temperatura está muito alta. Aí sim ela estaria certa. Bom, essa foi algumas piadas que eu aprendi no ensino médio e eu espero que tenham gostado. Olá, meu nome é Thaís, eu sou aluna do curso da Licenciatura em Física e eu estou aqui para levar o conhecimento a você. Sabe, eu sou uma pessoa muito curiosa quando se fala do universo, então eu vou falar para você que tem curiosidade e pressa para conhecer a história do universo. Então, você sabe qual a temperatura das estrelas? Eu não tenho a mínima ideia, confesso. Mas você sabia que as torneiras do banheiro da sua casa têm mentido para você a vida inteira? Queria te dizer que nem só as torneiras, tá? Eu também fui enganada. Os chuveiros elétricos também. Com certeza você já teve de chegar no banheiro e se deparar com um indicador na cor vermelha informando que a água é quente e quando ele é azul, a água é fria. Na verdade é justamente o contrário. O vermelho representa o frio e azul quente. E é muito fácil você reparar isso. Não é nem preciso observar as estrelas para perceber. Então vamos lá, quando você está lá na cozinha e usa um maçarico para, por exemplo, dourar, aquecer ou esquentar alguma coisa, a chama dele vai ser azul, pois a finalidade dele justamente é para aquecer o que você está lá fazendo. Por exemplo, a sobremesa, você quer dar uma corzinha nela, então você vai usar o maçarico. Já a chama normal, livre, ela é amarela. E somente quando ela começa a esfriar é que ela vai ficando vermelha. Embora as estrelas não vivam em chamas, o princípio é o mesmo. Portanto, basta olharmos para a cor de uma estrela para sabermos seu grau de quentura. Por exemplo,
As estrelas mais frias, elas são vermelhas, com temperaturas de superfície girando em torno de 3.000 kelvins. Já quando as estrelas são amarelas, elas apresentam uma temperatura superficial, média de 6.000 kelvins. As estrelas mais quentes, que parecem azuis, elas podem alcançar a temperatura de 50.000 kelvins. Então, baseado em suas cores, os astrônomos eles classificaram as estrelas em 7 grupos, usando um sistema conhecido como classificação espectral de Harvard. Os grupos eles são designados com as letras O, B, A, F, G, K e M. Antes, esses grupos iam de A a Q, mas como os astrônomos eles verificaram que havia um considerável número de estrelas em grupos contíguos com características coincidentes, muitas delas foram eliminadas. Como o Sol é uma estrela da classe G, a maioria das estrelas do universo é mais fria do que a nossa. A estrela mais brilhante da classe O no seu noturno é a Zeta Orionis, conhecida também como a Unitak, do cinturão de Órion. Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a sensação térmica. Isso mesmo. Quando você está sentindo frio, quando você está sentindo calor e como é que isso acontece, como é que funciona e algumas curiosidades sobre. Podemos começar falando com o que é esse frio, o que é o calor, o que é essa sensação térmica. Bom, basicamente você sente frio quando o seu corpo está em uma temperatura mais alta do que a temperatura ambiente, ou seja, você está perdendo calor para o ambiente. Isso aí, não é? Nós podemos estudar, não é, na termodinâmica, que o calor ele sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, se eu tiver um corpo que está a 36 graus Celsius, que se eu não me engano é a temperatura do corpo humano, e ele está no ambiente que está a 15 graus, não é? Que é a realidade de várias pessoas aqui no Brasil, essa pessoa vai estar sentindo frio, se ela não tiver com nenhuma coberta, alguma coisa do tipo. Porque aí ela vai estar mandando calor para o ambiente. E aí nós temos aí a primeira curiosidade. Os humanos começaram a utilizar roupas bem depois deles perderem os pelos, não é? Os pelos nós perdemos, né? Nós perdemos aquela característica do corpo todo peludo há mais ou menos 1 milhão de anos, né, segundo alguns estudos aí. Nós começamos a utilizar roupa apenas na segunda era glacial, que aí o frio ficou muito intenso, né, e nós começamos a confeccionar as roupas para poder utilizar. E isso já tem 170 mil anos, ou seja, nós passamos aí, não é? Deixa eu ver aqui, 830 mil anos andando pelados, sem pelo e nada. E aí, com a chegada da segunda era glacial, os humanos acabaram, né, produzindo essas vestimentas para poder escapar do frio. Que até hoje, muitas vestimentas são justamente para isso. Só que agora, né, tem aquele apelo estilista e tudo mais. Podemos depois até fazer um adendo aí com o pessoal de moda, né, para saber um pouco mais sobre isso, né, a história da moda e essas coisas. E agora um outro caso que eu gostaria de comentar aqui, não é essa questão da sensação. Para cada um tem uma sensação diferente. Os humanos, nós conseguimos se adaptar, né? Nós nos adaptamos a algumas coisas de maneiras diferentes, porque cada um vive em um ambiente diferente, não é? Se você está em um canto frio, você se adequa mais àquele frio. Se você mora em um canto mais quente, você se adequa, você se acostuma mais com aquele calor. Então, para você conversar com alguma pessoa, por exemplo, nós aqui do Nordeste, eu falo com um amigo meu de Minas Gerais e eu fico assustado quando ele fala que lá tá muito quente e ele fala que tá 20 graus Celsius, tá 22 graus Celsius. Numa temperatura dessa eu tô de moletom, cara. Aí ele começa, não tem condições. Quando eu digo que aqui faz 35 graus bem fácil, ele começa a dizer que aqui já é beirando o submundo, vamos dizer assim. Bom, essa daqui foi a nossa primeira apresentação, certo, pessoal? Gostaria de ter trazido mais curiosidades. Afinal de contas, é um assunto bem extenso, né, que pode ser muito bem aproveitado.
Estava eu sentada lá na ilha, né? Aí passa uma amiga minha. Ei, Gisele. Eu disse, oi, tudo bem? Ela disse, Oi, tudo bom? Eu tenho uma dúvida para falar contigo. qual é? Se eu souber responder, pode falar aí. Aí ela disse, É sobre a teoria da relatividade de Newton. eu disse, de Newton? É de Einstein. Ela disse, Tá, mulher de Einstein. aí eu disse, sim, é de Einstein, qual é a sua dúvida? Ela disse, Porque eu vi uma postagem dizendo desse jeito. Essa coisa de passado, presente e futuro é papo furado. aí eu disse, já sei o que é que você quer dizer, né? Porque, segundo, nós sabemos que segundo a teoria da relatividade de Einstein, não de Newton, é de Einstein, viu? Cada um tem seu tempo. Nós só vivemos em tempos semelhantes, pois estamos nos movendo em velocidades iguais. Mas se nós vivêssemos em velocidades diferentes, o tempo passaria de maneira diferente para cada um de nós, sabia? Interessante. Aí eu disse, sabe como é que nós podemos comprovar isso? Com os satélites e GPS que ficam orbitando a Terra. Os relógios internos desses aparelhos mostram que o tempo passa mais devagar para eles, pois eles voam em velocidade mais rápido que nós e estão sofrendo menos influências da gravidade. Entendeu? Ela disse, Ah, entendi. Massa, muito legal. E eu espero que vocês todos aí tenham uma ótima quarentena, fiquem em casa, lavem bem as mãos e até a próxima!